Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática e na disciplina de Cálculo 3, na aula de hoje, nós vamos ver como calcular o volume usando coordenadas polares. Neste caso, nós vamos fazer o cálculo dos volumes, onde nós temos uma rotação em torno do eixo X e outra com a rotação em torno do eixo Y. E para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. Quando vamos falar a respeito do cálculo do volume de um sólido, a primeira coisa que nós vamos observar aqui neste caso, que esse sólido ele pode ter uma rotação, primeiramente eu vou pegar em torno do eixo X, mas ele pode também ser feito em torno de um eixo Y, lembrando que ele está tratando de um certo conjunto A. Neste caso, o que nós vamos ter? Seja f uma função contínua em AB fechada, com esse f maior ou igual do que zero, no caso, tratando de AB. E seja um conjunto B obtido pela rotação em torno do eixo X, do conjunto A, do plano limitado pelas retas x de A e x de B, x igual a B, pelo eixo X e pelo gráfico de Y igual a f de x. Nós vamos ter aqui, vamos supor que o meu gráfico seja essa função, eu estou destacando aqui em f, e aí, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que pegar aqui e fazer as somas, a soma de Riemann. Só que um detalhe importante, esta função, quando eu olho para ela, ela está rotacionando, ou seja, ela está girando em torno deste eixo X. Quando eu faço essa rotação, ele vem para esta figura. E note que aqui, ao fazer esta rotação, você encontra como figura final este gráfico. Bom, observe que quando ele pega aqui e começa a rotacionar, ele começa a fazer esse giro, ele vai criando como se fosse uma circunferência. Só que eu tenho em cada ponto aqui, ó, ele tem um giro. E ao começar a fazer esse giro, ele vai determinando como se tivesse uma figura plana, tá? No caso, determinado como se fosse uma circunferência, um círculo. Bom, o volume V desse conjunto encontrado B será definido por quem? Por π vezes a integral de A até B de f de x ao quadrado, ou meu y ao quadrado. Também pode ser expresso dessa forma. Em vez de colocar f de x, eu posso colocar o y, que é a mesma coisa, tá? Pois o y é a mesma coisa do f de x. Vamos tomar agora alguns exemplos para estarmos colocando em prática as expressões anteriormente obtidas. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x, grava bem isso aqui, ó, do conjunto de todos os pares x, y, determinado por essa expressão. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que r ao quadrado. Isso com y maior ou igual do que zero, ou seja, o raio também é maior do que zero. O que você vai observar aqui, se eu pego x ao quadrado mais y ao quadrado, ele está tratando de uma circunferência de centro em 0, 0. E raio R. Só que ele está pegando aqui, menor ou igual. Então, é como se eu estivesse olhando para você aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui direitinho, tá? Você pega essa circunferência, coloca os eixos X e Y. Aqui você tem o centro 0, 0. Aqui você tem que seria o raio. Só que quando ele colocou aqui para você que ele quer menor ou igual, mas olha que ele coloca apenas com Y. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, ficou muito grande aqui. Não estou conseguindo voltar, tá? Mas aqui você vai ter que quando ele coloca y maior ou igual do que zero, seria o quê? Apenas essa parte superior, tá ok? E ele coloca um raio maior do que zero. E quando ele coloca esse raio maior do que zero, você vai observar que o R seria essa região. Então ele vai fazer com que esta região esteja rotacionando em torno do eixo X, tá?
Então, quando ele fizer isso, o que é que nós vamos obter? Nós vamos obter uma figura de tal maneira que, deixa eu colocar na parte de cálculo para ficar um pouco melhor de explicar. Se você olhar aqui a figura, voltando, o centro é o 0, 0. Mas ele coloca que ele quer um y que seja um valor maior do que 0. Então seria algo para cá. Mas ele diz que o raio é apenas maior do que 0. Então, raio maior do que 0, você tem um valor R, tá? E aí, como o y tem que ser maior do que 0, você vai ter essa região. Então, se você determinou essa região, o que é que eu vou observar? Eu quero que você faça a rotação em torno do eixo X, tá? E nessa rotação, com relação ao eixo X, você vai determinar o quê? Quando você começar a girar, você vai determinar uma esfera. Então, o meu volume aqui, que ele está procurando, seria π, a integral. Bom, não vou colocar de onde começa, tá? Eu sei que ele deveria ser de y ao quadrado dx, ok? Ele começa onde? Você vai observar que o valor de x, como aqui é o raio, aqui é r, então aqui vai ser menos r. Portanto, ele vai começar de menos r até o r. Agora, resta saber quem vai ser esse valor de y. Mas não vamos esquecer que, quando você olhou para essa expressão, nós tínhamos aqui que ele foi determinado por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que r ao quadrado. Se você colocar aqui uma igualdade, o que nós vamos determinar aqui é que o y ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. E essa expressão eu vou substituir aqui. Lembrando que quando eu calcular essa integral, estou calculando os valores de x variando de menos r até r. Ou seja, ele vai fazer com que cubra todos os valores para y, pois ele está tratando menor e igual. Portanto, esse volume que ele está procurando é π vezes a integral de menos r até r, de qual expressão? R ao quadrado menos x ao quadrado dx. Portanto, aqui nós temos, se você for fazer a substituição, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu posso dizer que isso aqui é 2 vezes, se eu calcular somente esta parte, ó, eu estou destacando em verde, e multiplicar por 2, eu vou encontrar tudo. Portanto, é 2 vezes a integral de 0 até r, de quem? R ao quadrado, 2 vezes não, desculpa. 2π da integral de menos r até r de novo, de 0 até r de quem? R ao quadrado menos x ao quadrado. Lembrando que a minha derivada é em x. Portanto, o meu volume vai ser igual a 2π. Vou botar aqui um colchetes. R ao quadrado é uma constante. Fica r ao quadrado x menos a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Isso variando de 0 até r. Lembrando que eu já estou multiplicando por 2 para encontrar o volume total. Então, é 2π vezes, vamos substituir aqui o r, ficaria r ao quadrado, vezes o valor de x, que é r, menos o r ao cubo, que é o valor de x, sobre 3, menos, você substitui agora o zero, ficaria r ao quadrado vezes 0, menos 0 ao cubo sobre 3, fechando, e aí você vai observar que essa parte é 0. Aqui você vai ficar com quem? Com r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Faça as continhas, você tem 2π. Aqui vai ficar 3r ao cubo menos r ao cubo, ou seja, 2r ao cubo sobre 3. E, portanto, meu volume é igual a 4π r ao cubo sobre 3. Se, na verdade, você está olhando para o volume
de uma esfera. Bom, a gente vai continuar resolvendo as questões, tá? E voltamos aqui para os nossos slides. Nos nossos slides, eu vou passar aqui, tira essa figura horrível que ficou, deixar um pouquinho mais bonitinho, né? No exemplo 2, aqui ele vai colocar, calcule o volume do sólido obtido pela rotação de novo, em torno, vou mudar aqui a cor, ah, aqui em torno de x, né, do eixo x, no conjunto dos pares. Observe que agora ele colocou um pouquinho diferente, porque o x ele já está dizendo que está variando entre 1 e 2, e a minha função y está variando entre o gráfico da função de 1 sobre x e x. Então, como proceder neste caso? Nós vamos ter que construir o gráfico de 1 sobre x e o gráfico de x. Então, vamos lá. Eu vou já colocar para vocês o gráfico para que a gente proceda no cálculo. Tá? Espero que vocês tentem construir o gráfico de forma separadamente. Voltamos aqui. Você tem a construção do gráfico, não está tão bacana. Esse gráfico em vermelho é a função y igual a x. Já em azul é a função y igual a 1 sobre x. E você vai observar que nessa região entre 1 e 2, já que é o intervalo que ele quer, você tem aqui o gráfico de x aqui em cima, e aqui embaixo você tem o gráfico de 1 sobre x. E observe que essa região é como se eu estivesse sobrepondo a x sobre 1 sobre x. Então, esse espaço é o que eu vou fazer a rotação para que eu tenha a construção do meu gráfico, a qual ele está pedindo. Ou seja, se você pegasse, era como se eu estivesse pegando um ponto aqui embaixo, fazendo a rotação dele. E ao rotacionar cada pontozinho aqui, você vai encontrar uma nova figura, tá? Posso até depois estar colocando essa figura para vocês. Mas o certo é, para encontrar o volume aqui desejado, você vai ter essa área gerada pela reta, como se eu estivesse pegando todo o x, variando de 1 até 2, ou seja, o volume seria π, vezes a integral variando de 1 até 2 da função y ao quadrado, tá? Ou f de x ao quadrado, ou seja, seria o x ao quadrado dx. Só que quando eu faço esse cálculo, eu estou desconsiderando essa região aqui de baixo, que eu teria que retirar. Portanto, eu preciso retirar a parte de baixo, tá? Ficaria π vezes a integral variando de 1 até 2 de y ao quadrado, ou seja, de x ao quadrado, ou seja, de 1 sobre x ao quadrado dx. Fazendo esse cálculo, eu vou descobrir qual é o volume que eu vou encontrar após a rotação. Portanto, você tem π, aqui já dá para calcular direto, seria x ao cubo sobre 3, isso variando de 1 até 2, menos π. Esse caso aqui, você tem na realidade 1 sobre x ao quadrado. Você vou até fazer devagar, só para relembrar, vai estar variando de 1 até 2. Você vai colocar o x ao quadrado no numerador, fica x elevado a menos 2 dx. Portanto, aqui você tem π. Esse aqui já dá para fazer a conta. Ficaria 2 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3 menos π. Note que aqui essa derivada, melhor, integral, ficaria x elevado a menos 1 sobre menos 1, isso variando entre 1 e 2. Ou seja, o meu volume que eu estou procurando seria o quê? Π vezes 2 ao cubo é 8. Então, 8 sobre 3 menos 1 sobre 3, ou melhor, 7 sobre 3, menos π. Observe que, na realidade, aqui vai ficar menos por menos, vai dar mais, tá? Quando você for fazer essa conta, observe que vai ficar 1 sobre x, ou seja,
substituindo 2 e 1, ficaria 1 sobre 2, menos 1 sobre 1. Neste caso, você teria 7π sobre 3, somado com, tirando o MC, daria menos 1 meio de π. 1 meio menos 1, tá ok? Então, de posse desses valores, posso tirar aqui o MC, de 3 e 2 dá 6, 6 por 3 dá 2 vezes 7, 14π, menos 6 por 2 é 3 vezes 1, 3π. E o volume procurado seria igual a 11π dividido por 6. Claro que a unidade ele não descreve, então fica somente esse valor. Nós vamos voltar para os nossos slides, tá? E no nosso slide nós temos a terceira questão referente a coordenadas polares, ou cálculo de volume com rotação em torno do eixo X. E nesta questão, considere um retângulo situado no semiplano y maior ou igual do que zero, e com um lado paralelo ao eixo X, seja P a interseção das diagonais, tá? Lembrando que eu estou tratando de um retângulo, está totalmente acima do eixo X, ou seja, o y é maior ou igual que zero, e P é a interseção das suas diagonais. Mostre que o volume do sólido, obtido pela rotação em torno do eixo X, é igual ao produto da área do retângulo pelo comprimento da circunferência gerada na rotação pelo ponto P. Então, vamos lá fazer a construção da figura, tá? E já começar a responder a questão. A figura que nós vamos ter para a construção seria essa. E observe que ele manda rotacionar aqui no eixo X. Quando ele manda rotacionar no eixo X, é como se eu estivesse pegando essa parte de baixo, fazendo o giro. Pegar a parte de cima e também girar. E quando eu faço isso, é como se o y fosse igual a C e o y fosse igual a D. E eu estou rotacionando em torno do eixo X com esse intervalo de A até B. Ou seja, o meu volume seria igual a π, a integral de A até B. E aí você observar que isso aqui é o meu primeiro y, e aqui é o meu segundo y. Então, eu vou ter que olhar quem é maior. Nesse caso, seria o D. Então, você vai pegar o D ao quadrado dx menos π, a integral de quem? Agora, em vez de ser o D, eu vou pegar o C ao quadrado dx. Não esqueça, o intervalo é o mesmo. Então, esse volume vai ser igual a π. Como D é uma constante, ficaria D ao quadrado x, variando entre A e B, tá? Menos π. Aqui, C ao quadrado também é uma constante, então fica C ao quadrado x, variando entre A e B. Se eu vou aqui fazer a substituição do valor de x, você vai ter π vezes D ao quadrado, e vai ficar a diferença no caso de B menos A. Da mesma forma, acontece com C ao quadrado. Vou repetir o C ao quadrado, e aqui ficaria B menos A. Note que B menos A é comum, e o π também. Então, ficaria π, B menos A, vezes D ao quadrado, menos C ao quadrado. Ora, aqui você pode observar algo bem interessante, que seria a diferença entre D ao quadrado menos C ao quadrado, pois essa diferença eu posso colocar como sendo π vezes B menos A, vezes D ao quadrado menos C ao quadrado, isso aqui é D mais C, vezes D menos C. Se ele manda fazer o comparativo com relação ao ponto P, mas quando eu olho para o ponto P aqui, ó,
esse aqui é um ponto médio. E o ponto médio seria a soma de D, vamos colocar aqui D mais C, dividido por 2. De posse desse valor, sendo a média desses valores, você vai observar que essa expressão eu poderia colocar, eu vou multiplicar ambos os membros por 2, ficaria 2 vezes π, tá? Esse D mais C, eu posso dividir por 2. Quando eu faço isso, veja que esse 2 com esse 2 vai embora. Multiplicado por B menos A, vezes D menos C. Se eu pego aqui o 2π vezes D mais C, isso aqui é o comprimento da circunferência gerada em torno do ponto P, por conta do ponto P, ou seja, é o ponto médio, tá? E se você começa a girar aqui, ó, você vai ter o comprimento baseado nesse ponto. E essa diferença aqui, se você olhar, ó, esse trecho, ele é B menos A, esse trecho é quem? D menos C. Ou seja, esse produto é a área do retângulo gerado aqui, tá? E, além do mais, esse 2π vezes D mais C sobre 2 é a circunferência gerada em torno o comprimento da circunferência gerada em torno do ponto P, tá? Que seria os valores que nós estamos procurando para esta questão. Bom, vou voltar aqui para o slide. Nós temos agora falar a respeito desse volume também em torno do eixo Y, tá? Mas antes, nós temos uma pequena observação com relação ao segundo teorema fundamental do cálculo, ou simplesmente teorema fundamental do cálculo, onde seja G uma função contínua em um intervalo I, tá? Há um ponto desse intervalo, esse A sendo fixo. Assim, cada x em I, eu posso afirmar que existe a integral de A até x de g de x dx. Eu sei que ela existe. Além do mais, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, nós temos que, se eu calcular a diferencial de d dx da integral de A até x de gx dx, isso aqui é a diferencial. Quem é essa integral? Voltando para a primitiva, seria g de x menos g de A. Mas essa expressão nada mais é, se eu estou diferenciando, é a g de x. Portanto, d de d de x da integral de A até x de g de x dx é igual a g de x dx. Bom, feito isso, nós temos aqui o gráfico que poderíamos relacionar, e nós já vimos que o volume de x em função de x é igual a π vezes a integral de A até x, f de x ao quadrado dx. Acabamos de responder isso girando em torno de x. E que f é contínua no intervalo fechado, portanto, πf de x ao quadrado dx também é contínua nesse intervalo. Daí, pelo segundo teorema fundamental do cálculo, que dv sobre dx é igual a d sobre dx da integral de A até x, f de x ao quadrado dx, que é a mesma coisa de π f de x ao quadrado, que é o que nós tínhamos visto anteriormente. Nesse caso, traz uma observação importante, que a diferencial com relação ao volume é igual a π vezes f de x ao quadrado com relação à diferencial em x. Ou seja, πf de x ao quadrado dx nada mais é do que a diferencial do volume Vx. E vamos agora para a rotação em torno do eixo y. E neste caso, suponha agora um f de x maior do que zero, ou um y maior ou igual que zero, contínua em AB, tá? Com A maior do que zero. Seja A o conjunto do plano de todos os pares, onde o x está variando entre A e B fechado, e o y está variando entre 0 e o f de x, também fechado. Seja B o conjunto obtido pela rotação agora em torno do eixo y do conjunto A. Nós vamos obter o volume de B, será dado por quem? 2π vezes o intervalo, 2π da integral, variando de A até B, de x, f de x, aqui não é 9, é f de x dx, ou
2π de A até B da integral xy dx, em que o y é igual a dx. É bem parecido, mas veja que aqui você tem a multiplicação do x pelo y dx, e o 2 vem multiplicando anteriormente. Então, nós vamos ter esse cuidado, mas vamos responder logo ao exemplo de número 4. Então, vejamos como proceder. Neste caso, ele pede para calcular o volume obtido pela rotação em torno do eixo y, do conjunto de tal forma que o x está variando entre 0 e 1, e o y está variando entre 0 e x menos x ao cubo. Então, vejamos o procedimento de resolução desse exemplo. Nessa situação, o volume a gente tem que ver que ele seria dado por 2π, a integral variando de A até B, de x, f de x, dx. Aqui também pode ser colocado o y. Portanto, o volume aqui seria dado por 2π, a integral variando de 0 até 1, que é o valor de x vezes o valor do f de x, ou seja, aqui você pode colocar x menos x ao cubo dx. Se eu quisesse diminuir aqui essa expressão, eu teria que colocar o zero, menos a integral de 2π, menos 2π a integral de 0 a 1 de x vezes 0, já que o y está variando entre 0, x e x menos cubo, x menos x ao cubo. Se aqui fosse uma outra expressão, 1 ou 2, um número ou uma outra variável, eu fazia obrigatório essa diminuição. Mas vamos continuar aqui, que você tem 2π, vamos colocar a integral de 0 até 1, multiplique aqui, ficando x ao quadrado menos x à quarta dx. Você pode agora já calcular aqui a integral, muito simples, é uma função polinomial. Ficando aqui a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, menos a integral de x à quarta é x elevado a 5 sobre 5. Isso tudo variando entre 0 e 1. Posso substituir esses valores, tá? Vai ficar, aqui coloca primeiro 1, ficando 1 ao cubo sobre 3, menos 1 elevado a 5 sobre 3, sobre 5, tá? Menos, você vai fazer o meu processo agora com 0, fica 0 ao cubo sobre 3, menos 0 elevado a 5, também sobre 5. Fecho colchetes, nós teríamos 2π, lembrando que aqui vai dar 0, tá? E aqui vai ficar 1/3 menos 1/5. Você vai ter que tirar o MC, vai dar 15. 15 por 3 dá 5 vezes 1, 5. 15 por 5 dá 3 vezes 1. Bom, portanto, esse volume, aqui vai dar 5 menos 3 é 2. Então, daria vezes 2π, dá 4π, dividido por 15. E aí seria o nosso resultado para esse volume, ok? Bom, vamos continuar. Vamos voltar para os nossos slides. E aqui nós temos o exemplo de número 5. E nesse exemplo de número 5, ele pede para calcular o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y, do conjunto de todos os pares x, y, tais que meu x agora está variando entre x ao quadrado e 4, o y, com x maior ou igual do que 0. Então, vejamos como nós vamos proceder neste caso. O primeiro passo que nós temos neste caso é construir o gráfico, mas veja que ele está limitado ao y igual a 4, ou seja, o y seria uma constante aqui, ó, a 4. Mas a outra seria x ao quadrado. Então, se você pega o x igual a 1, o y também vai ser 1. Se eu pego o x igual a 2, o resultado daria 4. Portanto, o meu gráfico, como ele começa o x maior ou igual do que 0, você teria aqui uma... Está um pouquinho feio. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho, tá? Bom, vamos lá. Você tem a limitação do gráfico,
eu teria que pegar essa região, tá? Começando lá no 4, mas seria limitado por essa função do do x ao quadrado. Uma coisa importante é que ele começou aqui no 0 e vai até o 2, mas a rotação, ó, está aqui em torno do eixo y e não mais do eixo x, tá ok? Então, nós podemos fazer aqui o volume, seria dado por 2π da integral de, nesse caso, vamos colocar o valor de x, ele começa no 0 e vai até o 2. Vai de 0 até 2, de x vezes o y. Mas que é o y nesse caso? Aí nós temos dois valores, tá? Nós vamos ter que pegar ele limitado aqui por 4 e depois o x ao quadrado. Então, você vai ter que colocar aqui o 4 dx menos 2π, a integral de 0 até 2, x vezes quem? X ao quadrado. Isso dx. Portanto, qual seria o resultado que eu iria encontrar aqui? Tá? Uma outra forma de fazer seria... Deixa eu parar aqui um pouquinho, só para observar direitinho. O procedimento, para concluir, seria 2π. Veja aqui que vai dar 4x. Se eu calcular a integral de 4x, é 4x ao quadrado, conservo o 4, dividido por 2, variando de 0 até 2, menos 2π. Aqui você vai ver que dá x ao cubo, e a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, variando entre 0 e 2. Portanto, aqui o meu volume seria 2π. Se você faz esse cálculo, você vai encontrar aqui, lembrando que 4 por 2 dá 2, então ficaria 2x ao quadrado. Como variando de 0 até 2, você vai ter o quê? 2x, no caso, 2 vezes 2 ao quadrado, que seria o valor de x, menos 2 vezes o 0 ao quadrado, menos 2π de quem? Seria 2 elevado a 4 sobre 4, menos 0 elevado a 4 sobre 4. Veja que aqui dá 0, aqui também dá 0, sobrando quem? 2π vezes 8, ou 16π, menos, aqui dá 16, né? 2 elevado a 4, dividido por 4, você vai encontrar 4 vezes 2, dá 8π. Portanto, o volume seria igual a 8π. E aí, seria o valor que nós estamos procurando. Vamos voltar ao nosso slide. Nós temos mais uma questãozinha. Vamos encerrar por aqui com mais essa questão, onde ele diz que calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno novamente do eixo y, do conjunto onde o x está variando entre 0 e 2, e o meu y ele está aqui variando entre 0, x ao quadrado sobre 2 mais 1, e o y é maior ou igual do que x ao quadrado menos 1. Então vejamos como vamos proceder neste caso. Nós temos que fazer todas estas construções, tá? Então, vamos lá ao procedimento. Se você for construir aqui o gráfico, tanto essa parte, que é x ao quadrado sobre 2 mais 1, como x ao quadrado menos 1, são funções quadráticas cujo gráfico é uma parábola. No primeiro caso aqui, se você pega x igual a 0, você vai encontrar o valor igual a 1. Agora, se você pega x igual a 2, como está sendo colocado aqui, 2 ao quadrado é 4, por 2 dá 2, somado com 1, 3. Então, eu teria mais ou menos esse gráfico, e você vai observar esse em azul, esse que está em azul seria x ao quadrado menos 1, também é uma função quadrática, cuja parábola está voltada para cima, e se o x for 1, o resultado dá 0, se for 2, dá 3, observe que se encontram aqui, e eu teria esse gráfico aqui como sendo o meu volume a ser procurado. E para encontrar esse volume, você vai observar que eu tenho uma função superior e outra inferior, cuja rotação vai acontecer aqui em torno do eixo y, tá? Então, essa rotação ela está variando aqui
primeiro valor da função superior, o x está entre 0 e 2, já esta inferior está entre 1 e 2. Eu estou retirando essa parte. É como se eu estivesse calculando toda esta função aqui e retiro esta região, para encontrar somente esta que vai ser rotacionada. Portanto, qual seria o volume que eu estou procurando aqui? Seria o quê? 2π vezes a integral, neste caso, desta de fora, seria variando entre 0 e 2, de x vezes, aí você vai pegar esta função, que é x ao quadrado sobre 2 somado com 1, dx. Agora, lembre-se, eu vou ter que retirar esta parte em azul, que eu estaria retirando essa parte de baixo, seria a complementação dessa outra. Então, você teria aqui também 2π, já que está rotacionando em torno do eixo y, entre 1 e 2. Observe que ele começa daqui de 1, vai até o 2 aqui. Ó. Então, seria x vezes x ao quadrado menos 1 dx. Vamos fazer agora as contas. Você tem 2π, aqui você vai ter que multiplicar, lembrando da variando entre 0 e 2, você vai ficar com x ao cubo sobre 2, mais x, dx, menos 2π, variando entre 1 e 2, multiplicando fica x ao cubo menos x, dx. Vamos fazer esse cálculo agora, você tem 2π, esta função vai ficar x elevado a 4, vou escrever aqui um pouquinho melhor, ficou x elevado a 4 sobre 8, porque já tem o 2 aqui, mais x ao quadrado sobre 2. Isso variando entre 0 e 2. Menos 2π. Novamente, vou calcular aqui x ao cubo dá x a 4 sobre 4, menos x ao quadrado sobre 2. Isso variando entre 1 e 2. Portanto, o meu volume seria 2π. Como um dos valores é zero, nem precisa substituir, porque aqui é x e x. Portanto, nós teríamos apenas 2 elevado a 4 sobre 8, mais 2 ao quadrado sobre 2, menos 2π. Aqui eu vou precisar um pouquinho mais, né? Porque os valores são 1 e 2. Substituindo primeiramente o 2, fica 2 elevado a 4 sobre 4, menos 2 ao quadrado sobre 2, diminui, o 1 é 1 elevado a 4 sobre 4, menos 1 elevado a 2 sobre 2. Fecho. E aí você vai encontrar aqui esse volume, deixa eu só subir um pouquinho, ficou curto aqui. Esse volume seria dado por quem? 2π vezes 2 elevado a 4 é 16, dividido por 8, 2, somado com 2 ao quadrado é 4, dividido por 2, dá 2. Menos, tá? 2π, multiplicando 2 elevado a 4, 16, dividido por 4, dá 4. Menos 2 ao quadrado é 4, dividido por 2, 2. Menos 1 sobre 4, menos 1 sobre 2. Então, o volume eu teria aqui 2π vezes 4, dá 8π, menos 2π vezes 4 menos 2, 4 menos 2 é 2, menos 1 quarto menos 1 meio, você tira o MC, dá 4. 4 por 4 é 1, vezes 1 é 1, menos 4 por 2 é 2, vezes 1, 2. Então fica 1 menos 2, que dá menos 1. Ou seja, você tem 8π menos 2π vezes 2 dá menos 4π, menos, por menos daria mais, por menos dá menos, 2π vezes 1 quarto dá π sobre 2. Portanto, o meu volume ficaria 8π menos 4π dá 4π, menos π sobre 2. Tira o MC, você vai encontrar
7π sobre 2. E aí seria o nosso resultado. Bom, vou ficando por aqui, encerro nossa aula de hoje. Espero que você esteja vendo as questões que a gente vai estar passando. Qualquer coisa, mande suas dúvidas, tá? Lembrando que nas próximas aulas, já estamos próximos de voltar para o nosso estudo híbrido, onde teremos aulas presenciais e aulas remotas. Nas aulas remotas, sempre vamos estar procurando colocar conteúdos. Já nas aulas presenciais, vamos procurar estar respondendo questões, não obrigatoriamente nesta ordem, mas a gente vai procurar seguir esse rito. E para a aula de hoje, eu vou ficando por aqui. Aproveite lá para se inscrever no nosso canal e esperamos que vocês estejam retornando a nós com questões, com dúvidas. E fico por aqui e até a próxima aula.